No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta quarta-feira. Hoje é dia 13 de agosto de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. É um prazer ter você por aqui. Você que nos acompanha hoje, excepcionalmente pela rádio, nossa rádio FM em Morungaba 105.9, acompanha o Minuto da Unicidade. Não temos programa na Betel hoje, porque hoje tem a transmissão do culto da comunidade evangélica Betel, tá certo? Alguns irmãos me mandaram mensagem dizendo, não tem culto na Betel transmitido. Bom, pelo menos não está sendo transmitido o culto nesses últimos dias, mas a gente tem que cumprir os contratos, estabelecidos. Se no contrato está dizendo que às quartas não teríamos programa, a gente não pode aqui questionar algo. Se não está tendo culto, aí já não é nosso compromisso, tá bom? Deus abençoe a todos. O importante é que na Betel a gente volta na quinta-feira, no caso amanhã, e a gente segue na nossa rádio FM às quartas-feiras também na região de Morungaba. Muito obrigado pelo carinho, da amizade, da audiência. Dito isto, a gente fala para a audiência do nosso programa de rádio e também para você que nos acompanha pelo YouTube. Evidentemente, o Minuto da Unicidade ele é transmitido em primeira mão, pelo YouTube e também pelo áudio que a gente envia ao nosso grupo de WhatsApp. Eu vou deixar aqui o link do grupo na descrição. Você que deseja receber apenas o áudio, as pessoas às vezes não têm uma internet muito boa, uma conexão muito boa, eu vou deixar o link na descrição do grupo de WhatsApp. E aí você entra lá, só entrar direto lá e ouvir. Lá o grupo é fechado, só recebe-se o áudio e a comunicação dos programas quando entra no ar, tá bom? E algum trabalho, evidentemente, que a gente fizer em relação ao tema, a gente põe lá no grupo, tá certo? Então deixar aqui na descrição do YouTube, abaixo do vídeo aí, você entra lá e ouça o áudio, receba o áudio junto com o link, o áudio e link juntos no grupo, certo? Muito obrigado. Obrigado a você também que tem apoiado, orado por nós. A Bíblia diz o seguinte, eu vou ler um texto bom aqui para você, do livro de Jó. Eu vou ler aqui um texto e você acompanha comigo a leitura, que diz no capítulo 9 o seguinte: Jó tomou a palavra e declarou, na verdade sei muito bem que tudo isso é verdade, contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que desejasse questionar a Deus, não conseguiria reunir argumentos plausíveis nem uma vez em 1000 tentativas. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças. Quem já debateu com ele e ficou em paz? Ele é o que de fato transporta montanhas sem que elas nem mesmo percebam. E em sua ira as coloca de cabeça para baixo em um instante. Deus é quem sacode a terra e a tira do lugar e faz estremecer todos os seus fundamentos. Dá ordens ao sol e ele deixa de brilhar. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só Deus é capaz de estender o próprio universo e pode caminhar sobre as ondas do mar. Ele é o Criador de todos os grupos estrelares. E aí, por aí vai, Eu queria pegar aqui nessas palavras sábias do Jó, versículo 8. Só Deus é capaz de estender o próprio universo, somente Ele pode fazer isso, e pode caminhar sobre as ondas do mar. É um texto que a gente precisa atentar para ele. Outras traduções, elas são mais assim, vou ler aqui, estende sozinho os céus e pisa nas ondas altas do mar. Essa é a tradução do Novo Mundo. Eu vou pegar aqui a Bíblia Almeida, e corrigida, que diz assim: o que sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. O que sozinho estende os céus. Olha que detalhe. Quando a gente permanece aqui no programa Minuto da Unicidade, falando que Jesus é Deus,
Aqui está dizendo que só Jeová é quem estende os céus. E o próprio Jeová, ele fala aqui, vou ler na King James, que diz assim, ó, assim diz Yahvé, no caso Jeová, né? O teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que tudo fiz sozinho e estendi os céus e firmei a terra. É que tudo fiz sozinho. Veja, Jeová fala, por intermédio de Isaías, que fez tudo sozinho. O céu e terra ele fez sozinho. Ele fez sozinho. A teologia diz que os três, para resolver esse problema aqui, diz que os três é Jeová. Tudo bem, tudo bem. Qual dos três aqui que tá falando aqui, dirigindo a palavra por intermédio de Isaías? O que a teologia não consegue me explicar. Se os três são Jeová, tem esse nome, ou atendem por esse nome, o que é uma das maiores blasfêmias, uma das maiores heresias que eu já ouvi na vida, é dizer que tem três pessoas com o nome de Jeová na divindade. Não, é um absurdo, um dos maiores absurdos que eu já ouvi. Mas vamos lá, se os três é Jeová, como nós vamos identificar aqui qual deles que está falando? Se é o Pai, se é o Filho, se é o Espírito Santo, qual das três pessoas está falando aqui? Porque aqui uma dessas pessoas se apresenta e diz, eu fiz sozinho. Se uma das três pessoas que atendem pelo nome de Jeová diz que fez tudo sozinho, ele no mínimo é um pouco, vamos dizer assim, arrogante, né? Me desculpa, porque ele ignora os outros dois por completo. Ele ignora os outros dois, não importa quem esteja falando aqui. É um que está falando. Não são três falando, é um tomando. Quando diz eu, é eu, pronome pessoal, eu. Até porque, quando eles falam que é os três que estão falando, eles usam o plural. Eles usam o plural. Então não pode dizer aqui que são três, porque é um só que está tomando a palavra. Quando a teologia vai mostrar que são três falando, eles usam equivocadamente e erroneamente o plural. Façamos, quem irá por nós, é ou não é? Então, verdade seja dita. Quando os três falam, está lá o plural lá bem claro. Aqui é um deles que está falando. Eu quero saber qual dos três. E diz aqui, e diz mais, eu acho que é Jesus que está falando aqui por intermédio de Isaías. Assim diz o Senhor, o teu Redentor. Quem é o Redentor? Ele te formou desde o ventre. Eu, o Senhor, que faço tudo, que sozinho estendi os céus. Isaías 44, 24. Agora, o Evangelho de João diz, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Então, João está falando que quem está dizendo lá em Isaías é Jesus. Meu problema está resolvido. Agora o da teologia fica para que a teologia resolva. E outra coisa, detalhe que não pode passar despercebido nesse texto que nós lemos de Jó, eu li do capítulo 9 até o verso, capítulo 9, do versículo 1 até o verso 8. Diz que Deus só é o único que pode andar sobre as ondas do mar. O que sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Sozinho, só ele tem essa faculdade. Só ele tem esse poder. Ele, singular. É o que está dizendo Jó. Só ele faz isso. Só ele anda sobre as ondas do mar. Só ele fez o céu, já te mostrei quem fez. E agora eu vou te mostrar outro que só ele, a gente só vê relato dele andando sobre as ondas do mar. Está profetizando acerca do que Cristo faria no futuro. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Mateus capítulo 14, eu li aqui a partir do os versos 25 até o 27. Não temas, sou eu que estou andando sobre as ondas do mar. Tende bom ânimo. O que somente ele consegue andar sobre as ondas, só Jeová anda sobre as ondas do mar. Quem é Jesus? E Jesus está dizendo, sou eu. Sou eu mesmo. Quem anda sobre a onda do mar? Eu. Só eu que. Não tem medo não, porque não é fantasma não. Das duas uma, ou era um fantasma para assustá-los, ou era o próprio Criador, aquele que domina a tempestade e tem capacidade para andar sobre as ondas do mar. Simples assim. Simples para os simples. Por isso Paulo diz, para que não devemos nos afastar da simplicidade que há em Cristo, mas é complexo para aqueles que arrumam ideia
que andam bebendo na fonte do Vaticano. Verdade seja dita, me desculpa. Aí vem os unitaristas, não, olha, na verdade né? Vem os que creem em dois para poder ali, né? Tentar arrumar uma justificativa. Não tem justificativa. É o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não há o que falar, o que dizer. Ou ele é... não, porque o pai deixou ele fazer ali para poder, né? Deu permissão para ele fazer essas coisas, né? Porque, na verdade, ele tá longe de ser o Todo-Poderoso. Aí começa aquelas saídas pela tangente para tentar, aí de alguma forma, negar uma verdade absoluta, negar uma verdade indispensável, inquestionável, que Jesus é Deus sobre todos. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias com essa finalidade de levar esses estudos preciosos, ainda que de forma, né, aqui resumida, de forma enxuta, mas trazendo informação para a sua e para a nossa reflexão. Eu vou ficando por aqui, lembrando que eu peço sempre o seu apoio em oração, sua ajuda para que a gente possa se manter focado neste propósito aqui, lutando contra a corrente, contra um sistema, né? Caminhando contra a maré do sistema religioso, a maré do mundo, mas para manter de pé, firme e ativos na obra do Senhor, e agradeço muito de coração a todos que têm apoiado a gente de alguma forma. Eu volto, se Deus quiser, amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.